artista! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Juliana Brito, especialista na arte do crochê livre, e eu ensino mulheres a se tornarem designer de crochê com liberdade para criar qualquer peça com um método bem simples e bem descomplicado. Para a videoaula de hoje eu trouxe aqui uma regatinha Maravigold de linda, muito simples de fazer, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já clica aqui para se inscrever, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Aqui tem videoaula toda semana e muita coisa bacana. Então, se você clicar aqui no sininho, você vai ser notificada toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, não deixe de ativar a notificação, tá? E na videoaula de hoje, como eu disse, nós vamos fazer aqui essa regatinha Maravigold de linda, muito simples para fazer, muito rápida, da base muito simples, e através da videoaula aqui da base que eu vou passar para vocês, vocês conseguem fazer vários outros modelos usando um gráfico, tá? Porque é bem simples mesmo de fazer, para qualquer tamanho, com qualquer fio, com qualquer agulha, enfim. Além de tudo, você ainda consegue fazer uma saída de praia, se você quiser, um vestidinho, enfim, tá bem explicadinho na videoaula, tá? Espero que vocês gostem. Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora lá para nossa videoaula e fios à obra. Para fazer aqui a minha peça, eu vou usar uma agulha de 5 milímetros, porque eu vou trabalhar fio duplo de um Tex 300. Eu vou usar aqui esse fio, Camila Fashion, o Tex dele é 300. E aí, como eu vou usar 2 cabos, eu vou usar uma agulha de 5 milímetros, porque fica bom para minha tensão de ponto. Ele não fica nem estruturado e nem muito frouxão, mas aí é tudo questão de gosto, tá? Você pode usar o fio que você quiser, a agulha que você quiser, porque nós vamos trabalhar em cima desse gráfico aqui, ó. E aí, eu vou explicar direitinho para vocês como fazer os aumentos para outros tamanhos aqui, tá? Então, vai ficar bem explicadinho aqui. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. Eu vou usar, então, a agulha de 5 milímetros com o fio duplo desse aqui, Tex 300, uma agulha de tapeçaria para os arremates e uma tesoura para os arremates. Vou usar também marcador de ponto, tá? Que são esses aqui. Se você não tiver, você pode usar um alfinete, um grampo, qualquer coisa que você tenha aí à sua disposição. Se não tiver, também dá para seguir normal, tá bom? Então, nós vamos fazer essa peça aqui. Esse tamanho que eu vou fazer aqui dá para um MG, mas ela é uma peça bem maleável, ela serve em números bem maiores, tamanhos maiores, tá? Mas, de qualquer forma, tem pontos de aumentos trabalhado aqui nessa estrutura. E aí, a partir desse mesmo aumento que tem aqui, você pode trabalhar ela com mais aumentos, fazendo para vários outros tamanhos, tá bom? Eu vou explicar tudo na videoaula. Então, nós vamos trabalhar em cima disso aqui, tá? Nós vamos fazer uma regata usando 4 partes dessas aqui iguaizinhas. Ou seja, eu vou fazer uma aqui com vocês e aí vocês vão fazer mais 3, porque nós vamos usar 4 partes iguais, basicamente um triângulo. Vão 2 no decote na parte da frente e 2 para a parte de trás. Então, nós vamos fazer a nossa regata da base de 4 pecinhas iguais a essa aqui, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui, ó, com as correntes. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntes iniciais, que são essas aqui, ó, tá? Começa por aqui, tá vendo o xizinho marcando aqui? Então, eu vou começar por aqui e eu vou construir aqui um cordão com 10 correntes iniciais, isso para qualquer tamanho. Nós vamos começar da mesma forma, isso aqui já vai fazer parte da alça da nossa peça. Então, nós vamos iniciar aqui, segundo o nosso gráfico, com 10 correntes iniciais. Então, eu vou trabalhar aqui a laçada inicial, sempre deixando um pedaço sem menisquência pro arremate, ó. Vou fazer aqui a giradinha 360 para pegar o fiozinho aqui e fazer o meu primeiro nozinho para iniciar. Laçadinha inicial. Fiz a laçadinha inicial, vou regular aqui um pouquinho. Eu vou fazer um cordão com 10 correntes. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntes para iniciar. Feitas as 10 correntes aqui, ó, nós fizemos aqui as 10 correntes. Agora, nós vamos fazer esse bloquinho aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª corrente, nós vamos fazer esse lequezinho aqui. Então, voltando na 7ª, tá? E vai sobrar 1, 2, 3 para esse lado, onde nós vamos fazer o ponto alto. Então, nós vamos voltar na 7ª corrente. Vou fazer aqui a laçada. Vou contar aqui depois da agulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª, eu vou entrar aqui com a minha agulha e vou fazer o meu leque, que segundo o nosso gráfico aqui, são 2 pontos altos. Deixa eu olhar direito aqui que eu não enxergo muito bem. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer igualzinho aqui. Um ponto alto, no mesmo lugar, 2 pontos altos, 2 correntes, laço, volto aqui no mesmo espacinho de corrente e faço mais 2 pontos altos. Então, nós fizemos aqui o lequezinho correspondente ao primeiro leque do nosso gráfico. Depois desse lequezinho, nós temos um ponto alto aqui na última corrente. Então, nós vamos laçar o fio, vamos lá na última correntinha, que é a terceira, e vou fazer aqui um ponto alto. Vai ficar assim, certo? Agora, para a próxima carreira aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 correntes, então, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes, vamos virar o trabalho, e aí, nós temos aqui leque dentro de leque, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Nós vamos laçar o fio, entrar aqui no lequezinho, e vamos fazer aqui 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar dentro do lequezinho anterior, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Aí, nós vamos laçar o nosso fio e vamos fazer um ponto alto em cima das correntes da carreira anterior. Ó, ele tá bem aqui na primeira corrente, tá? Então, nós vamos laçar o fio, depois do ponto alto, nós vamos nessa primeira corrente que tem aqui, e vamos fazer um ponto alto. Então, a nossa segunda carreira vai ficar assim, igualzinho à primeira. Para a próxima carreira, que é essa aqui, a terceira, nós temos 1, 2, 3 correntes. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntes, virar a nossa peça. Deixa eu pôr o fio aqui do lado. Virar a nossa peça, e aí nós vamos laçar o fio, ó. Em cima do segundo ponto alto, nós temos 2 pontos altos, que aqui já é um aumento. Ó, tá bem em cima do segundo ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos laçar, e aí nós vamos vir aqui, ó, em cima do segundo ponto alto, e nós vamos fazer aqui dentro dele, ó, dentro das 2 alcinhas, 2 pontos altos, igual tá ali no nosso gráfico. Ó, no segundo ponto. Aí, nós temos 2 correntes e mais 2 pontos altos bem em cima, bem no centro do leque. Aí, nós vamos fazer 2 correntes, laçar. Aqui dentro da corrente do leque, ó, da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui nós já estamos construindo aumento. Fiz os 2 pontos altos dentro do leque, eu tenho mais 2 correntes e 2 pontos altos no primeiro ponto alto do próximo grupinho aqui. Então, vou fazer 2 correntes, laçar o fio, em cima do primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Aí, sem corrente nenhuma, eu vou laçar o fio,
E eu vou fazer um ponto alto em cima da primeira corrente aqui da carreira anterior. Um ponto alto. Então, eu vou vir aqui em cima, depois do ponto alto, ó, tem uma corrente. Eu vou vir aqui dentro dessa corrente e vou fazer aqui um ponto alto. Ó, já está abrindo aqui a nossa peça, tá? Isso aqui é onde vai ficar a alça da nossa peça. Fiz aqui o ponto alto, ó. Eu vou subir 3 correntes para a próxima carreira. 1, 2, 3 correntes, vou laçar o fio, virar a minha peça. E aqui dentro das 2 correntes da carreira anterior, eu tenho um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do lequezinho aqui, ó. Então, eu vou lá, faço um ponto alto, laço no mesmo lugar mais um ponto alto, 2 correntes, no mesmo espacinho de leque eu faço mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui um leque dentro de leque. Certo? Depois desse leque, ó, eu fui lá dentro das outras 2 alcinhas e fiz mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui no próximo espacinho de 2 correntes e vou fazer aqui mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Ou seja, mais um leque dentro do espacinho de corrente da carreira anterior. Feito o lequezinho, vou direto em cima das correntes e vou fazer um ponto alto em cima da primeira corrente aqui na lateral. Ó, laço o fio, vou lá na correntinha e faço um ponto alto. Finalizei mais uma carreira. Agora, para subir, nós temos 3 correntes. Vou fazer lá 1, 2, 3 correntes, laçar o fio, virar o meu trabalho. Aqui dentro do leque eu tenho um leque, então eu vou laçar, vou lá dentro do espaço de corrente do lequezinho da carreira anterior e vou repetir. Vou fazer aqui 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espacinho aqui de corrente, mais 2 pontos altos, 1 e 2. Aqui eu tenho 2 correntes, no próximo leque, mais um leque. Então, eu vou fazer aqui 1, 2 correntes, laçar, lá dentro do próximo lequezinho, eu vou repetir mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois de fazer esse leque, lá em cima da primeira corrente, eu tenho o último ponto alto. Então, eu vou laçar, vou vir aqui em cima da primeira correntinha na lateral e vou fazer o meu último ponto alto dessa carreira. Feito aqui o ponto alto, subo novamente 3 correntes. 1, 2, 3. Viro a minha peça. Aí, eu vou laçar o fio dentro do leque, eu vou fazer mais um leque. Laço, vou lá dentro do lequezinho, ó, no espaço de corrente, e vou repetir aqui um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar, formando mais um lequezinho. Feito o leque, eu vou direto aqui no espaço do meio, ó, de 2 correntes, e vou fazer um leque, um Vzinho, na verdade, de um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no espacinho de 2 correntes da carreira anterior. Então, eu vou laçar, vou vir aqui nesse meio, ó, no espacinho de corrente, e vou fazer um Vzinho de um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, vou lá no outro Vzinho, no outro lequezinho aqui, ó, e repito mais um lequezinho em cima dele, de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar.
Um e dois. Laço o fio aqui no último ponto, em cima das últimas correntinhas aqui. Na primeira eu vou fazer o meu último ponto alto, ó, lá na primeira correntinha do cantinho, um ponto alto. Feito aqui o meu ponto alto, ó, vou subir uma, duas, três correntes novamente. Uma, duas e três. Laço o fio, viro o meu trabalho. Fiz aqui as três correntes, eu tenho um leque em cima do primeiro leque, aqui bem no meio dele, ó, vou repetir um leque de 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugarzinho. Aí, eu vou laçar o meu fio, vou vir dentro do Vzinho e vou fazer um leque dentro dele, ó, de 2 pontos altos aqui no Vzinho do meio. 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Isso dentro do Vzinho do centro aqui do nosso desenho. Fiz aqui o leque dentro do Vzinho, no próximo leque eu vou repetir um leque dentro dele também, ó. Vou lá no espacinho no meio do leque e faço um leque de 2 pontos altos, duas correntes, no mesmo buraquinho aqui de base eu faço mais 2 pontos altos, formando mais um leque dentro de leque. Depois eu tenho um ponto alto aqui no final. Então, eu vou laçar em cima da primeira correntinha aqui da viradinha da lateral, eu vou fazer um ponto alto, finalizando mais essa carreira. Ó como tá ficando. Finalizei aqui com um ponto alto, ó. Eu vou subir aqui 3 correntes para a próxima carreira. Uma, duas, três. Vou laçar o fio, virar a peça e aí aqui eu vou repetir, ó, leque dentro de leque, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do primeiro lequezinho aqui. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer 1, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, formando um leque dentro do leque. Fiz o leque aqui, eu tenho 2 correntes de separação. Uma, 2 correntes de separação. Dentro do próximo leque, eu tenho um leque. Então, eu vou laçar o fio, vou entrar dentro do lequezinho aqui e vou fazer 2 pontos altos dentro dele. 1 e 2. 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo lugar, formando um leque dentro de leque. Depois, eu tenho novamente 2 correntes e mais um leque dentro do último leque. Então, eu vou fazer uma, 2 correntes, laçar o fio, vou dentro do último lequezinho aqui, vou repetir dentro dele um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar aqui dentro do leque, 2 pontos altos, formando aqui o meu último leque. E aí, eu tenho um ponto alto aqui em cima da primeira correntinha na lateral, ó. Em cima da correntinha do topo, faço um ponto alto, encerrando mais uma carreira. Depois de fazer aqui esse ponto alto, eu vou subir aqui com 3 correntes novamente. Uma, 2 e 3. Ó, fiz as 3 correntes, eu tenho um leque dentro de leque, no próximo leque. Então, eu vou laçar, vou virar. Dentro do primeiro leque, eu vou repetir um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do leque, formando mais um leque.
Aqui depois do leque eu tenho 2 correntes de separação, então eu vou fazer aqui 1, 2 correntes. E aí dentro do leque do meio aqui do próximo leque eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, todos dentro aqui do lequezinho. Fiz as 2 correntes de separação, vou entrar aqui no leque do meio, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar aqui, ó, dentro do mesmo leque, eu faço mais 2 pontos altos, 2 correntes, laço dentro do mesmo lugar aqui do lequezinho, eu faço mais 2 pontos altos. Então, aqui nesse leque do centro, igual aqui no nosso gráfico, nós ficamos com 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois, nós vamos fazer 2 correntes e um leque em cima do último leque. Então, eu vou laçar o fio, ou fazer 2 correntes, laçar e vou aqui dentro do último leque, vou repetir aqui um leque normal de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí, por último, nós vamos fazer aqui um ponto alto em cima da primeira corrente aqui da lateral. No caso, é a última de cima para baixo, né? Eu digo primeira que ela é depois do ponto alto aqui. Então, faço aqui um ponto alto, fechando mais essa carreira. Ó como ele já vai abrindo. Certo? Então, eu fiz aqui esse ponto alto, eu vou subir novamente 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar o fio dentro do primeiro leque, eu vou fazer um leque. Laço o fio, aqui dentro do primeiro leque, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Depois do leque, nós temos 2 correntes. 1, 2 correntes. Vou laçar o fio, aí eu tenho aquele leque do meio aqui, maior de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Nós vamos entrar nas primeiras 2 correntes e vamos fazer um leque dentro dela. Bem aqui, pulo os 2 pontos nas 2 correntes, faço aqui um leque de 2 pontos altos, 2 correntes no mesmo lugar, 2 pontos altos, igualzinho tá ali no nosso gráfico. E aí, eu vou laçar, vou aqui dentro das próximas 2 correntes e vou repetir mais um lequezinho aqui dentro delas. Vou laçar, eu vou lá nas próximas 2 correntes e vou fazer aqui um lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Feito aqui o lequezinho, eu tenho 2 correntes e um leque em cima do último leque. Então, vou fazer aqui 1, 2 correntes, laçar lá dentro do último leque, ó, no espaço de corrente, eu vou fazer mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, todos dentro do leque anterior. Depois, aqui para fechar, nós temos um ponto alto. Na primeira corrente aqui, ó, um ponto alto. Feito o ponto alto, nós vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3, vamos laçar e virar a nossa peça, e aqui nós vamos fazer leque dentro de leque. Então, laço, vou dentro do lequezinho, faço 2 pontos altos,
duas correntes, laço, dentro do mesmo espacinho, faço mais 2 pontos altos, ó, 1, 2. Feito os 2 pontos altos, ó, o lequezinho, nós vamos fazer duas correntes. Uma, duas, laço, vou lá dentro do próximo leque e faço um leque dentro dele. De 2 pontos altos. Duas correntes. No mesmo lugar aqui dentro do leque, faço mais 2 pontos altos, formando mais um leque. Aí, depois, nós temos duas correntes, ó. Duas correntes. Eu fiz as duas correntes, eu vou laçar, ó. E vou fazer aqui o meu lequezinho dentro do lequezinho. Então, agora aqui nessa carreirinha, ó, é só leque, duas correntes, leque em cima de leque, duas correntes, leque em cima de leque, duas correntes, leque em cima de leque. Então, nessa carreira aqui é somente isso, ó, fiz aqui o meu primeiro leque, duas correntes, dentro do leque aqui do meio fiz um leque, agora eu fiz duas correntes, eu vou laçar, vou dentro do próximo lequezinho, vou repetir um leque de 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Duas correntes mais 2 pontos altos dentro do mesmo lugar, leque dentro de leque. E aí, pro finalzinho aqui, eu tenho duas correntes e um leque dentro do último leque. Ó, duas correntes. Dentro do lequezinho aqui, eu vou entrar e vou fazer o último leque. Com 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, formando aqui o meu último leque, ó. Esse aqui, tava lá do outro lado, mas o celular virou aqui a tela. Então, esse aqui é o meu último leque. Eu fiz as duas correntes, o último leque, agora eu vou fazer o último ponto aqui em cima da primeira corrente, na viradinha aqui da peça. Certo? Feito aqui o meu último ponto alto, ó. Eu vou subir 3 correntes novamente e fazer um leque dentro do primeiro leque. Então, 1, 2, 3 correntes, laço. Aqui dentro do primeiro leque, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos dentro do mesmo lequinho anterior. Fiz aqui o leque, ó, nós estamos aqui, fiz o leque, vou fazer duas correntes, 1, 2. No próximo leque, eu vou fazer um leque em cima dele também, ó. Passa daqui, vai direto pra lá, tá? Aqui dentro, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Terminando essa carreira, eu vou explicar aqui para vocês um pouco sobre o tamanho, tá? Depois de fazer aqui, ó, o segundo lequezinho, eu vou laçar e vou direto nas correntinhas do meio, porque eu vou fazer mais um aumento. Sempre que tiver esses Vzinhos aqui, eles são aumentos, tá? Então, você pode fazer a quantidade que você quiser. Você pode aumentar a quantidade de Vzinho para aumentar, ou você pode diminuir a quantidade de Vzinho para diminuir a peça. Então, o que nós vamos fazer? Esse Vzinho aqui, que ele vai nos trazer mais um aumento. Então, eu vou laçar o fio, vou vir aqui nesse espaço de corrente do meio, ó, de duas correntes, e aqui eu vou fazer um Vzinho de um ponto alto, duas correntes no mesmo espacinho aqui, mais um ponto alto.
Então, nós construímos aqui um Vzinho. Feito o Vzinho, eu vou laçar, vou direto aqui dentro do próximo leque e eu vou fazer mais um leque aqui de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, ó, 1 e 2. Feito aqui, eu vou fazer novamente pro outro lado a mesma coisa, um leque dentro do próximo leque, 2 correntes, leque dentro do próximo leque. Então, vamos lá, eu fiz o leque, vou fazer as 2 correntes, dentro do último lequezinho aqui, eu vou fazer um leque dentro dele, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Chegou no final, eu faço um ponto alto em cima da corrente aqui, ó, da primeira corrente da lateral. E agora, nós vamos falar um pouquinho de tamanhos. Se você tiver um tamanho pequeno, P, PP, um tamanho menor, esse aqui já é um tamanho adequado para um tamanho PP, P, ou para quem usa um M e quer mais apertadinho, um topinho ou algo do tipo mais apertado. Aqui com o meu fio, ó, eu fiquei com 17 centímetros, esse pedacinho aqui, tá? Aí seria 17 de cada pedaço, então 17 desse lado, 17 do outro lado. Obviamente, quando você faz a emenda, ele cresce um pouco, porque o fio vai esticar mais, tá? Então, nós vamos ter aqui 2 partes como essa e mais as partes de trás, tá? Uma boa medida para você fazer é você pegar essa pecinha, colocar na frente do seu corpo, próximo aqui, ó, a altura do ombro, uns 2 dedos, né? Porque nós vamos fazer uma alça, se você for ligar direto uma na outra, você pode colocar na altura do ombro essa parte de cima e ver essa parte de baixo. Eu sou baixinha, tenho poucos seios, então eu sempre tiro a medida desses triângulos na linha abaixo do bico do meu seio, porque fica uma medida boa, fica um bom decote e fica uma largura boa. Então, você pode medir aí, colocar no seu ombro e colocar na frente do seu corpo e ver a altura do seio que você quer deixar, tá? Se você for fazer mais larguinho, mais folgadinho, uma regatinha mais frouxa, uma saída de praia, um vestidinho, você vai fazer maior, tá? Se você usa um GG, você vai continuar fazendo aqui a mesma sequência. Mas para um P e um PP, desse tamanho aqui já fica o suficiente, tá? E aí você pode parar, voltar à aula e fazer mais 4 peças como essa aqui, que vai dar super certo para tamanhos menores, tá bom? Se tem um corpo miudinho, tem pouco seio, é mais magrinha, esse aqui dá um tamanho de boa, independente do fio que você estiver fazendo, você vai fazer uma quantidade e aí você vai medir em você, tá? Não através da fita métrica, você vai medir em você, colocar na frente do seu corpo e ver se esse pedaço aqui chegou do meio do seio até o final do seio, na linha acima do bico do seio, tá? Tem o bico do seio e nós temos embaixo, assim, do bico do seio, é uma boa medida para não ficar com o decotão muito aberto e nem ficar muito largona, porque se você fizer mais para cobrir o seio, a peça tende a ficar mais larga, tá? Então, se você quer mais larga, você vai cobrir o seio. Se você quer mais apertadinho, você vai deixar na linha abaixo do seio e aí você vai repetir a mesma coisa 4 vezes até você atingir o mesmo tamanho. Então, aqui pro meu tamanho, eu posso fazer esse tamanho aqui, ou eu posso fazer 2, 3 carreiras a mais, depende do fio, tá? Como eu já tenho essa pretinha aqui, que ela já é larguinha, ó, ela já é bem folgadinha, tá? Bem maleável, bem folgadinha, eu quero fazer uma mais apertadinha para não ficar 2 iguais, tá? Então, eu vou parar o meu por aqui, tá certo? Mas aqui, você vai seguir a mesma lógica que nós fizemos aqui, tá? Eu vou deixar o material aqui para vocês, ou então, se eu não conseguir deixar aqui, provavelmente
vai estar lá no meu Instagram, vocês podem me procurar por lá, tá bom? Então, você vai fazer a mesma sequência que tá aqui, tá? Qual que é a lógica aqui? Sempre que você construir um Vzinho, esse Vzinho serve de aumento, tá? Porque você tá vendo aqui, ó, nós tínhamos essa carreira, tinha 2 lequezinho. Aí, nessa carreira, nós fizemos 2 lequezinho e um Vzinho no meio. Então, esse Vzinho, ele já virou um aumento. Aí, na próxima carreira, dentro do Vzinho, nós fizemos um leque. Então, na próxima carreira, nós não ficamos com 2 lequezinhos, nós ficamos com 1, 2 e 3 lequezinhos. Aí, na próxima, eu segui, na próxima, eu fiz aqui mais um ponto de aumento, ó. Tá vendo? Que são 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Já fez mais 2 Vzinhos aqui no meio. E aí, aqui em cima, 2 Vzinhos. E depois, nós fizemos aqui mais um lequezinho, mais um Vzinho. Esses são os leques, esses são os Vzinhos, para poder fazer os aumentos. Então, a lógica é, toda vez que você quiser fazer um aumento, você vai construir um Vzinho, igual nós temos aqui no gráfico, ó. Aqui foi meu primeiro aumento, tem um Vzinho. Aqui eu fiz mais um aumento, foi 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Abriu mais um leque aqui. Aqui nós temos mais um Vzinho. Aqui nós temos mais um de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Abriu mais um leque. Aqui mais um Vzinho. E assim sucessivamente. Se você olhar aqui, ó, daqui para baixo onde ele começou a abrir, ó. Aqui nós iniciamos com 1, aqui ele já abriu para 2, opa, ele já abriu para 2, e aí aqui já abriu para 3, onde fizemos o Vzinho, tá? E quando você reparar aqui, ó, ele tá abrindo aqui, ó, para as laterais, tá vendo? E construindo os aumentos no meio, então ele sempre vai abrir para as laterais quando o aumento é construído no meio. Então, a lógica é a mesma, tá? Você vai fazer os Vzinhos para poder fazer aumento. Então, aqui, ó, nessa carreira que nós paramos, nós fizemos o Vzinho. Então, na próxima, nós iríamos fazer um leque, depois um leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, dentro do lequezinho do meio, para formar mais um aumento, tá? Depois aqui tem outro Vzinho, só que esses aumentos você vai dosando conforme você vai fazendo a sua peça, tá? Então, você consegue criar esses aumentos, é só você visualizar bem aqui e seguir a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui. Todos os leques são feitos de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e aí você vai construindo esses aumentos aqui para poder chegar no resultado. A única coisa que eu indico aqui para vocês é que você não faça muito grande essa parte, porque depois que você emendar as 4 partes, você vai ganhar uma circunferência gigantesca para o corpo da sua peça, tá? Então, sempre procura se basear da altura do bico do seio até a parte de cima. Se você for fazer uma manguinha, uma alcinha igual eu fiz aqui, ó, dá mais ou menos uns 2 dedos de alcinha. Então, eu meço o meu aqui com 2 dedos da linha do ombro, eu coloco meus 2 dedos e a peça embaixo para ver a altura que vai dar aqui. Se você fizer muito grande, além do decote ficar bem aberto, o decote você consegue fechar costurando, mas a largura que você vai ganhar na circunferência da sua peça, ela vai aumentando conforme você vai aumentando aqui as carreiras, tá? Porque vai enlarguecendo aqui a parte de cima, que é onde você tira a base para o decote e para a circunferência do corpo, tá certo? Então, se você for fazer tamanhos maiores, é só você seguir aqui a mesma lógica que nós fizemos. Ficou com dúvida? Volta o vídeo no ponto que foi feito o aumento. E aí, é a mesma coisa aqui em cima, tá? Os aumentos, eles vão partir do mesmo lugar, ó. Eles sempre são feitos no meio, tá vendo? Nas laterais não tem aumentos. Os aumentos, eles são construídos somente no meio da peça. Então, você pode replicar os aumentos do mesmo jeito. Por quê? Porque ele sempre vai ser feito no meio. Então, a partir daqui, se você for querer construir mais um aumento, aqui você já tem o Vzinho. Aí, você volta lá embaixo. Depois do Vzinho, você tem o quê? Você tem um leque. Aí, eu faria a próxima carreira,
leque sobre leque. Na próxima carreira, você tem o quê? Você tem um leque, leque sobre leque. Na próxima, você tem leque, esse lequezinho de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes, aí você vai repetir aqui. Aí depois você tem esse aqui, 2 lequezinhos dentro desse leque de 3 de baixo. E depois você tem 2 leques aqui na ponta e um Vzinho. Se você for fazer mais aumentos, é só você replicar. Voltou aqui, ó, chegou aqui, você volta lá de baixo e refaz. Chegou no Vzinho, volta lá de baixo e refaz, porque a lógica aqui do aumento é a mesma, tá? Não muda nada, porque eles são construídos somente aqui nos meios para ir abrindo a peça. Então, a lógica aqui, ela vai seguir a mesma, tá? Só para reforçar para vocês, ó. Sempre que chegar aqui nesse Vzinho, é uma repetição daqui de baixo, tá? Aqui você tem um Vzinho, do Vzinho vai virar um leque, aqui vira outro leque, aqui vira um leque de 3 repartições, aqui vira um leque, espaço, Vzinho. Sempre que chegar no Vzinho, você volta aqui nesse Vzinho e repete a mesma sequência nas próximas carreiras, e dessa forma você pode aumentar a quantidade que você quiser para qualquer tamanho, tá? Sempre lembrando que você ganha uns centímetros aqui na dimensão na hora da emenda, tá bom? Então, esse tamanho aqui que eu vou fazer, ele serve dependendo do fio, tá? Por isso que é importante você medir em você, coloca aí na frente do seu ombro e veja se ele cobre os seios do início ao fim, tá? Na lateralzinha. E aí, dependendo do fio, esse tamanho aqui, ele serve para um P, para um PP se for mais larguinho, um P mais larguinho, um M mais justinho, serve bem, tá? Aí, se você quiser um P um pouco mais largo, você aumenta um pouco. Se você quiser um M mais largo, você aumenta um pouco. E para o G, você vai aumentar naturalmente, tá bom? Sempre lembrando que você não pode descer muito sem prestar atenção, porque você ganha centímetros na hora de emendar aqui uma parte na outra, tá? Porque ele vai ser emendado assim, nós vamos unir um ao outro na frente e na trás, então, e lá atrás. Então, quando você une, ó, você ganha uns centímetros, e também você tem a opção de aumentar umas correntes aqui no meio, para também ganhar uns centímetros na lateral, tá bom? Então, esse é o erro que muitas pessoas cometem na hora de fazer uma regata nessas bases aqui, porque desce demais cobrindo o peito, e aí depois fica grandão na circunferência, tá? Então, reforçando, aqui é os pontos onde você retorna, chegou aqui no Vzinho, o processo é você refazer aqui essas carreiras, tá? Essa sequência sempre retorna e refaz. E esse tamanho veste um P mais larguinho, um M um pouco mais justo. Para fazer um M larguinho e um G, você tem que aumentar um pouco mais aqui, fazer, no caso, mais uma carreira aqui de aumento, que seria essa próxima carreira. E aí, aumentando também as correntes, você também consegue fazer a função de deixar ele mais largo, tá? Então, nós vamos fazer 4 pecinhas como essa. Na última, você não vai cortar o fio, você vai cortar o fio das 3 primeiras, e na última você vai manter o fio no motivo, porque aí nós vamos começar a emendar os quatro, para começar a fazer a parte de baixo, o corpo da peça na circunferência, tá bom? Depois de pronta aqui as 4 partes, ó, essa aqui eu não cortei o fio tá aqui ainda, certo? Eu uso os marcadores nessas peças para quê? Porque eu coloco, antes de fazer a emenda, eu coloco os marcadores aqui nas lateraisinhas toda, fazendo a junção dele, ó. Na alcinha, eu faço toda a junção aqui, para poder provar antes de iniciar a parte de baixo. Por quê? Se não tiver legal, se eu quiser mais largo, se eu quiser menor, fica mais fácil para eu desmanchar ou aumentar a partir desse ponto antes de emendar. Então, eu uso os marcadorzinhos aqui para poder juntar as pecinhas e provar antes de finalizar, tá? Então, você pode usar aí um fiozinho, um alfinete, um grampo, o que você tiver aí, para você fazer essa junçãozinha aqui, ó, em cima, nas laterais e aqui,
para você provar, ver se tá bom, tá? Lembrando que essa parte de cima a gente faz um pouquinho menor, por questão dos pontos abrir, as tramas abrem, e aí você ganha circunferência na hora de fazer a emenda. Belezinha? Então, nós vamos pegar aqui a pecinha, que nós temos aqui o triângulo... Opa! Puxei o fio errado. O triângulo com o fio que eu não cortei. E nós vamos começar a fazer a junção de uma parte na outra. Ó, então, eu vou pegar aqui onde eu parei, ó, fiz o meu motivo inteiro até o último ponto alto. Depois de fazer aqui, eu vou subir as 3 correntes, laçar e eu vou seguir aqui no gráfico a próxima carreira. Por quê? Porque nós vamos fazer a emenda, ó. Então, nós paramos aqui no Vzinho, nós vamos fazer a carreira seguinte. Se você não quiser ver no gráfico, você pode seguir exatamente o que está aqui, ó. Depois do Vzinho, nós temos essa carreira de leque sobre leque. Então, eu subi as 3 correntes, laço o fio, vou dentro do lequezinho, faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Normal, nós vamos seguir a sequência do gráfico, tá? Pra ficar igualzinho. Então, eu vou abrir aqui o meu, fica mais fácil. Ó, então, eu tenho aqui a de lequezinho, a de Vzinho, desculpa, a de Vzinho, então, eu vou seguir pra de leque. Aí, eu vou fazer um leque aqui, ó, um leque, 2 correntes. No próximo leque, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou só seguir a sequência do meu gráfico normal, tá? Na carreira após o Vzinho. Fiz o meu outro leque, vou fazer 2 correntes e mais um leque. Ó. Então, dentro do leque do Vzinho, nós vamos fazer um leque, que é a próxima carreira após o começo do aumento. 2 correntes e 2 pontos altos. Então, dentro do Vzinho, eu tenho um leque. Fiz o leque dentro do Vzinho, eu vou fazer 2 correntes, laçar o fio. Dentro do próximo leque, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, formando aqui um leque dentro do leque. Depois do leque, ó, nós temos 2 correntes e dentro do último leque, um leque. Então, você viu que é a mesma repetição, tá? Se você não quiser olhar o gráfico, você vai seguir a carreira seguinte após o próprio motivo que você fez aqui comigo. Então, olha aqui, para você reparar. Esse aqui é onde eu tenho o Vzinho, e esse aqui é o Vzinho que nós fizemos por último. Então, depois da carreira de Vzinho aqui, eu tenho leque em cima de leque. A única diferença é que aqui embaixo não tenho correntes, tá? Aqui em cima nós vamos fazer correntes, por quê? Porque aqui ele está abrindo a peça. Então, se eu faço aqui igual embaixo que tá leque sobre leque, ele não abre, ele vai ficar junto. Então, você repete com a única diferença que, a partir daqui, todos os aumentos que você fizer nos Vzinhos, você vai fazer 2 correntes entre um leque e o outro, tá certo? Que aí vai ficar certinho. Então, nós fizemos essa carreira, agora nós vamos pegar aqui, ó, a outra parte, tá? Não importa o lado que você pegar. E aí, eu vou fazer aqui, nesse último ponto que eu tenho, ó, aqui na corrente, na primeira corrente, eu vou fazer um ponto alto pela metade, ó. Vou puxar só 2 laçadas e deixar 2. Aí, eu vou laçar o fio, segurar ele aqui atrás. Vou pegar aqui a outra parte, ó, nas correntes, tá vendo? Aqui em cima, na primeira corrente, eu vou colocar minha agulha aqui. Vou puxar o fio lá atrás, vou trazer pra frente, ó. Vou ficar com 4 laçadinhas.
Aí eu vou laçar e vou tirar 2, fico com 3, laço e tiro as 3. Então, nós ficamos com um ponto, nós fizemos a junção aqui, diminuindo 1, para continuar com 1 aqui na próxima carreira, para a gente seguir o mesmo desenho na parte de baixo. Então, eu vou desmanchar aqui para não ficar nenhuma dúvida, ó. Terminei minha carreira, eu vou precisar de mais uma carreira para seguir aqui com a junção. Então, eu fiz aqui essa carreira, que é a carreira seguinte após a carreirinha de aumento aqui do Vzinho de aumento, com a diferença que nós precisamos de 2 correntes para dar espaço. Fiz aqui essa carreira, no final eu tenho esse último ponto aqui, que é as correntes. Aí, eu vou entrar aqui na primeira corrente, ó, eu vou puxar a laçada para fazer um ponto alto, vou laçar e tirar 2, ficar com 2. Aí, eu preciso emendar lá do outro lado, lá eu também tenho um ponto. Aí, eu vou laçar, vou segurar o fio aqui, vou pegar a outra parte, ó, com o fio para trás, em cima dessa correntinha aqui do outro lado, eu vou colocar a minha agulha aqui, vou puxar a laçada lá atrás, ó, fico com 4 laçadinhas, laço, tiro 2, vou ficar com 3, laço e tiro as 3. Então, eu fiquei aqui com um ponto para seguir o meu desenho e já emendado aqui do outro lado. Agora, aqui desse outro lado, nós vamos fazer a mesma repetição que nós fizemos aqui. Um leque para cada leque e um leque no Vzinho, todos separados por 2 correntes, tá? Então, eu vou laçar aqui direto, vou dentro do próximo leque aqui e vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1 e 2. Vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio, vou lá no próximo leque e vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho de leque. Faço 2 correntes. Vou lá dentro do Vzinho e aqui dentro do Vzinho eu faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes, laço o fio, vou lá no próximo Vzinho, ó, bem no meio dele, eu repito. Vzinho não, leque, ó, fica leque, Vzinho, se confunde todo. Dentro dele, eu vou repetir um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes, laço o fio, no próximo lequezinho, eu repito um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que com essa carreira que nós fizemos aqui, porque qualquer peça que você for fazer emendando o motivo assim, você tem que fazer esse último aqui para fazer a junção, então é uma carreira a mais. Por isso que você tem que se atentar, porque nessa uma carreira a mais, você já ganha mais uma medida aqui, ó, vou dar uma esticadinha para vocês verem. De 30 e pouco que nós, 17 cada uma que nós medimos no início, ó, já tá com aproximadamente 23 cada parte, tá? Então, eu tô aqui, ó, com 46 centímetros esticando a minha peça um pouco, tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado na hora de fazer aqui a primeira parte, porque você ganha centímetros aqui nessa outra parte, tá? Então, eu fiz aqui, ó, esse outro triângulo, eu vou laçar, vou vir aqui no último ponto, aí vou fazer do mesmo jeito, vou puxar a laçada, laço e tiro 2, fico com 2 na agulha. Pego lá outra parte, ó, e vou fazer do mesmo jeito, vou laçar, vou entrar aqui dentro da corrente, ó, do outro motivo já, vou puxar a laçada aqui, vou ficar com 4 laçadinhas, vou laçar e tirar 2, vou laçar e tirar 3. Já temos outro motivo aqui já emendado.
tá? E aí, nós vamos fazer de novo aqui, ó, vou laçar, vou no próximo leque, vou repetir um leque dentro dele. 2 correntes, 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou lá no próximo leque, vou repetir um leque dentro dele. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Duas correntes, vou dentro do Vzinho, ó, que aqui no meio eu tenho um Vzinho, e dentro do Vzinho eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do Vzinho do centro aqui, que no caso é o nosso ponto de aumento. Faço 2 correntes, laço, vou dentro do próximo leque, repito um leque. Duas correntes, laço, vou no último leque, repito o leque. Então, nessa carreira aqui é toda uma repetição. E vai emendando um motivo no outro. Ó, 2 correntes, 2 pontos altos. Laço o fio, chegou aqui no último ponto, ó, vou fazer um ponto pela metade, vou laçar, vou pegar o meu outro motivo aqui. E vou fazer a junção aqui do outro lado, ó, na corrente de cima, na primeira correntinha aqui de cima, laço, tiro 2, laço, tiro os 3. Laço, vou dentro do leque e repito tudo de novo. Então, aqui nesse outro motivo, que é o último, eu vou repetir a mesma coisa aqui. Um leque, 2 correntes, um leque, 2 correntes, leque no Vzinho, 2 correntes, leque. E quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer a última junção aqui. Já tá assim, ó. Depois de percorrer aqui essa última lateral, ó, você vai pegar aí a sua peça, coloca do lado certinho, ó, eu vou passar 2 pra cá, bem certinho, tá? Cuidado pra não fechar a virada, vê aí se tá bem certinho, ó, todas do lado certo. E aí, eu vou pegar aqui, eu vou fazer o meu último ponto alto aqui normal, porque lá do outro lado foi onde nós iniciamos, então nós já temos essa última carreira pronta. E aí, eu vou juntar aqui, ó, as duas beiradinhas e vou fechar aqui, ó, bem nesse ponto aqui, com um ponto baixíssimo. Assim, certo? Ó. Então, daqui, vou abrir aqui primeiro para mostrar para vocês como que ficou. Ó, então, essa é a primeira etapa, tá? Lembrando que aqui nós vamos construir uma alça, então você também consegue regular a altura da sua peça pelo tamanho de alça que você vai fazer aqui. Portanto, se tiver aqui na cava meio apertadinho, não se espante, porque nós temos a alça aqui em cima ainda, tá? Ó, daí fica assim. Agora, nós vamos construir a parte de baixo, o corpo da nossa peça, que são carreiras circulares, tá? Então, nós vamos continuar o mesmo motivo, não vai ter aumento, a não ser que você queira, aí você vai seguir a mesma lógica daqui, ó. Fez o Vzinho, você fez essa carreira aqui, a próxima seria essa, depois dessa, e aí você vai repetir quantas vezes você quiser fazer aumento, tá? E aí, chegou no tamanho, você só vai seguir a repetição da carreira que está no momento que ficou bom para você. Certo? Então, aqui nós fizemos o nosso ponto baixíssimo e unimos a última lateral. Agora, nós vamos caminhar aqui, ó, vou percorrer pelos próximos pontos até chegar no meio desse lequezinho aqui. Então, eu vou entrar aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo.
Vou entrar aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, e aí eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do leque, tá? Eu vou fazer mais um aqui, ó, porque eu quero chegar mais pro lado de cá, que eu vou fazer o leque pela metade. Então, vai ficar assim, ó, bem pro ladinho de cá, tá? E aí, eu vou subir uma, duas correntes, que vai fazer a vez de um ponto alto, vou laçar, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto, porque aqui vai ficar um leque pela metade, e nós vamos completar ele na próxima volta, pra gente sempre sair do mesmo lugar, tá? Fiz aqui esses 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar, vou lá no próximo leque, ó, no leque seguinte, e vou repetir um leque em cima de leque. Ó, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. 2 correntes novamente, laço, vou lá no próximo, ó, faço aqui o leque. Se você for fazer aumento, for fazer uma saída de praia, for fazer alguma outra peça, ou você precisar aumentar, tem os seios grandes, por qualquer motivo você precise aumentar, lembre-se que aqui, no caso, você seguiria a mesma lógica, ó. Tô aqui com o Vzinho, tá? É o mesmo princípio daqui, é um Vzinho, então, depois do Vzinho, eu tenho leque, aqui tá o leque, depois eu tenho outro leque, aqui tá outro leque, aí na próxima carreira, eu faria aquele de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, e construiria mais aumento aqui, então, é só seguir a mesma sequência daqui, aqui, repetindo. Fez o Vzinho, vê as próximas carreiras, repete, e aí você vai conseguir os seus aumentos, tá? Se não, você vai seguir carreira por carreira, fazendo a mesma repetição. 2 correntes, leque em cima de leque. 2 correntes, leque em cima de leque. Sempre leque em cima de leque, separados por 2 correntes por toda a volta. Ó, 2 correntes no próximo leque, repito um leque aqui dentro dele, de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Chegou aqui nessa emenda, ó, entre um e outro, você tem 2 opções. Se você quer manter a sua peça mais larguinha ou você quer dar uma largura a mais na sua peça, você faz 2 correntes normal, laça e segue aqui pro outro lado, fazendo o leque. É que ela fique mais justinha, mais retinha. Quando chegar aqui nessas emendas, você não vai fazer 2 correntes, você vai laçar e vai passar direto aqui pro próximo lequezinho, tá? Esse aqui é onde? É na nossa emenda, entre um leque e outro, onde nós temos as emendas, tá? Aí, você vê aí o que você quer de melhor. Lembrando que aqui nesse meio também, fazendo 2 correntes, você consegue fazer o mesmo processo aqui dos aumentos aqui no meio. Vamos supor que você não queira fazer na carreira toda, você queira aumentar só mais um pouco, aí você pode fazer esse Vzinho aqui, você pode fazer ele aqui no meio e fazer mais os aumentos aqui do meio da peça, tá? Então, tem várias formas de você mudar e estruturar uma única peça dentro de um único gráfico, dentro de uma única receita, conseguir resultados diferentes e também peças diferentes, tá? Então, eu fiz aqui, ó, o meu eu vou manter com 2 correntes entre um leque e outro. Eu vou laçar, fazer as 2 correntes, laçar e repetir aqui 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, mantendo o meu leque por toda a minha peça. Eu não vou fazer nenhuma alteração, eu vou seguir a vida toda, toda a vida desse mesmo jeito, fazendo 2 correntes, leque dentro de leque, 2 correntes, leque dentro de leque, por toda a volta aqui da minha peça, sem nenhuma mudança, tá? Inclusive ali onde nós temos as emendas que eu acabei de mostrar para você, que eu vou repetir a mesma coisa, tá? Então, eu vou seguir aqui essa carreira, até eu chegar ali onde eu iniciei, fazendo a mesma repetição, tá? Até o final, e ali no final vou mostrar pra vocês como que eu vou fechar
e dar sequência aqui à minha peça. Então, é só uma repetição, tá? Você vai fazer leque dentro de leque, separados por 2 correntes por toda a volta. Quando chegar aqui onde nós iniciamos, eu volto. Ó, chegando aqui no final, eu vou fazer o último leque que eu tenho aqui, ó, desse lado do motivo. Dois pontos, 2 correntes e 2 pontos. No último leque, vou fazer as 2 correntes, vou laçar o fio e eu vou lá dentro daquele leque pela metade que nós fizemos no início, ó. Lembra que dentro desse leque nós fizemos 2 pontos altos aqui? Nós vamos entrar aqui dentro desse leque e vamos completar ele fazendo 2 pontos altos. E aí, eu vou fazer aqui, vou laçar, e no topo aqui da corrente, ó, desse primeiro ponto, bem no topo da corrente, na segunda, eu vou fazer um ponto alto para finalizar, e aí eu vou terminar dentro, aqui no meio desse leque, tá? Então, eu sempre vou iniciar aqui do mesmo jeito, aí eu vou fazer 2 correntes, vou laçar, vou voltar aqui dentro e vou fazer mais um ponto. Vou iniciar com 2 pontos, que é a metade do leque, e eu sempre vou completar ele do mesmo jeito no final, tá? Vou fazer 2 pontos e um ponto alto pegando aqui na segunda corrente. E aí, eu vou fazer 2 correntes, fiz os 2 pontos aqui, as 2 correntes e um ponto alto, faço 2 correntes, laço, vou lá no próximo leque, e aí eu vou repetir tudo de novo. Leque dentro de leque, separado por 2 correntes. Leque dentro de leque, separa 2 correntes. Essa vai ser a única repetição que nós vamos usar por todas as carreiras. Ó, 2 correntes, vou dentro do próximo leque e repito aqui mais um leque dentro do leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do leque, formando um leque. Tá? E essa vai ser a repetição de todas as nossas carreiras, a partir daqui. Então, eu vou descer todo a altura aqui, o corpo da minha peça, fazendo desse mesmo jeito, ó, a mesma repetição. Faço leque dentro de leque, separado por 2 correntes, por toda a volta. Ó, incluindo aqui nas laterais, vou seguir do mesmo jeito. Chego aqui no final, faço o último leque, 2 correntes, entro aqui dentro do leque pela metade do início, faço 2 pontos altos, laço, venho aqui em cima na correntinha, fecho com ponto alto, faço 2 correntes, um ponto dentro do leque e sigo novamente a mesma repetição. E eu vou fazer essas mesmas carreiras, essa mesma sequência, até eu atingir a altura da minha peça, tá? Você tem que levar em consideração aqui o tanto de alça que você vai fazer. O meu aqui, eu vou medir aqui só para vocês terem uma noção, porque você vai fazer baseado nas suas medidas. O meu aqui tem 9 centímetros, 10 centímetros mais ou menos. Então, eu vou contabilizar aqui na hora de medir 5 centímetros de alça, mais ou menos, tá? E aí, a minha peça, normalmente, eu faço com 43, 46 centímetros, depende do modelo. Então, eu vou contabilizar aqui os 5 centímetros de alça e vou descer até eu atingir o comprimento que eu quero aqui para minha peça. Se você quiser maior, você vai fazer maior, você vai fazer conforme a sua medida e o seu fio. E se você for fazer uma saída de praia, por exemplo, você pode seguir ela até o tamanho que você quiser, até o pé, até o joelho, até a canela, onde você quiser e preferir, tá? E reforçando mais uma vez, se você quiser fazer aumento para ela fazer uma abertura aqui na parte de baixo, você pode fazer aqui o Vzinho, tá? Que é esse aqui, ó. Você pode fazer aqui no meio e construir aqui um aumento no meio da sua peça. Aí, você faz aqui no meio na parte da frente e aqui no meio na parte de trás e depois você segue normal fazendo carreira por carreira, tá? Então, eu vou fazer essa mesma sequência até eu atingir aqui o tamanho que eu quero para minha peça e aí eu volto para finalizar aqui
a alça com vocês. Fiz aqui então a minha peça. Essa aqui eu fiz poucas carreiras. Como eu disse, eu já tenho aquela mesclada de preto. Então, aquela lá é mais larguinha e comprida. Aí, essa aqui eu resolvi fazer mais apertadinha, mais justinha e um pouco mais curtinha pra ficar diferente da outra, né? Pra não ficar com duas totalmente iguaizinhas. Essa aqui eu fiz mais apertadinha e um pouco mais curtinha, mas ela está na altura da barriga, certo? Então, aqui agora, ó, eu não quis fazer nada de acabamento na minha, porque pra mim, assim, ela ficou ótima, maravigold, tá? Eu não fiz nem aqui acabamento de borda e nem embaixo, porque eu não quis, não vi necessidade. Eu quis fazer bem básica mesmo pra usar no verão, no dia a dia, tá? Se você quiser, você pode fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo, tá? Que vai ficar muito bom. Você pode fazer uma carreirinha de picôzinho aqui embaixo, que vai ficar lindinho. E você pode fazer aqui a carreira de borda normal, só seguir aqui, ó, com pontos baixos ou com ponto picôzinho também vai ficar legal. Aqui nesse meinho, ó, ao invés de você descer aqui, quando você fizer nessa corrente aqui, você já passa direto lá pro outro lado para fazer uma cavinha aqui, uma diminuição, tá? E fica bacana. Se você ficou com decote grande, você também pode costurar aqui, ó, na frente para diminuir o decote e depois fazer uma carreirinha de borda, mas por causa dos pontos dessa peça, não faz diferença. Eu gostei muito dela assim, sem acabamento nenhum. Então, eu não vou fazer acabamento nem embaixo do braço, porque a modelagem dela ficou perfeita, nem aqui em cima. Se você quiser fazer, é só você amarrar o fio e seguir fazendo aí os pontos baixos, os pontinhos picô, que vai ficar super bacana, tá? Mas essa aqui é estilo a minha, que me pediram bastante lá. E eu normalmente, quando eu quero fazer uma peça para eu usar no dia a dia, eu faço bem basicona e dá super certo, tá? Então, aqui onde eu finalizei, ó, como eu não vou fazer nenhuma carreira de acabamento, eu vou cortar o fio. Ó, vou cortar com um pedaço para arremate. Certo? E finalizado aqui, agora então nós vamos fazer aqui uma extensãozinha para as mangas. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, ó, vou colocar lá em cima, aqui tá a minha manga e aqui tá a parte de trás. Temos duas partes. Aqui eu tenho as correntes de início, ó. Então, aqui você pode fazer a quantidade de ponto que você quiser, de acordo com a largura que você quer de alça, tá? Então, aqui pra mim, eu vou fazer de que jeito? Eu vou pegar aqui nessa correntinha, ó. Aqui eu tenho uma na segunda, tá? Uma, duas, três, na quarta de cima pra baixo ou na segunda, contando aqui na base. E aí, eu vou passar o meu fio aqui. Você pode dar um nozinho ou você pode fazer uma laçada. Eu vou fazer um nozinho aqui para ficar mais prático para arrematar, tá? Que essa regata aqui eu busquei praticidade e agilidade, também economia, porque ela é muito econômica e o resultado fica incrível. Eu amarrei meu fio aqui, vou pegar a laçada, ó, e vou subir aqui uma, duas correntes que vai fazer a vez de um ponto alto. Aí eu vou laçar, vou entrar aqui no meio, ó, onde eu tenho esse meio, onde foi feito o lequezinho aqui, eu vou entrar aqui no meio e vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou laçar, vou lá na ponta do outro lado, ó, na direção do ponto alto que eu tenho aqui, e vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos para fazer a minha alça. Vou virar a minha peça. Vou entrar aqui nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo e uma corrente, vai fazer a vez do primeiro ponto alto. Vou laçar, vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, vou lá no próximo e último, onde eu tenho as correntes, e vou fazer aqui no topo da corrente um ponto alto. Viro novamente.
Em cima do primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, laço, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, laço, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Viro novamente, vou entrar aqui no primeiro ponto, bem no topinho dele, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, laço, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto aqui em cima da corrente, eu faço um ponto alto. Então, a princípio, lá na minha medida, eu tinha estipulado que eu ia fazer 5 centímetros de alça, tá? Ó, então, aqui, 5 centímetros. Esse aqui, você pode dosar da maneira que você quiser. Você pode provar a sua peça e aí nós vamos emendar do outro lado. Eu vou fazer mais um aqui para dar mais uma distância. Não faça muito grande, senão depois fica caindo no ombro, tá? Faça uma medida confortável. Ó, vou fazer mais uma aqui, então. E aí, vou medir aqui, ó. Fiquei aqui com 7 centímetros, tá? Não vou contar aqui da parte da blusa, vou contar só da alça. Aí, você faz o tanto que for melhor pra você. Fiz aqui, ó, vou fazer uma laçada. Vou cortar com um pedaço sem menisquência para eu fazer a costura lá do outro lado e fazer também o arremate, tá? Não precisa ser muito, mas deixa um pedaço aí suficiente para fazer a costura e para arrematar. Ó, finalizei aqui, cortei o fio. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. E eu vou colocar o fio aqui e vou fazer a costurinha da alça, a parte da frente com a parte de trás, tá? Do mesmo jeito que eu iniciei aqui, ó, no primeiro ponto, no pontinho do meio e no último ponto. Então, cuidado para não costurar do lado errado, tá? Torto. Ó, eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou pegar aqui umas 2, 3 alcinhas para ficar bem firme, vou passar o fio aqui. E aí, eu vou voltar aqui dentro, dessa alcinha aqui do primeiro ponto do outro lado para ficar bem retinho, tá? Ó, passei aqui, vou lá no segundo ponto, ó, no meio, igualzinho aqui do outro lado. Vou no ponto aqui do meio, passo o fio aqui dentro, aqui eu pego no segundo ponto, ó, todas as alcinhas e passo o fio pra cá. Dá uma ajustadinha. Agora, eu vou pegar aqui no mesmo ponto que eu peguei lá do outro lado, ó, na mesma alcinha de corrente, vou pegar aqui no meu último ponto, ó, todas as laçadinhas e vou passar o fio pra cá. Costurinha cruzada. E aí, vai ficar assim, ó, depois que fizer o arremate, ele fica certinho, tá? Pode puxar aí pra ficar bem firme. E aí, fica igual, ó, tanto aqui no início quanto no fim, porque costurou na mesma direção. Agora, eu vou passar o fio lá pra trás, porque aqui eu estou do lado direito. Ó, vou passar o fio pra trás, e aí, eu vou fazer o arremate aqui. Vou caminhar o meu fio por alguns pontos. Como eu tenho fio aqui, cabo duplo, eu posso fazer nozinho dos 2 fios, caminhar mais um pouco. Ó, pode caminhar bastante, por isso que é importante deixar o fio sem menisquência, para não ficar economizando nos arremates, que é a segurança da nossa peça. Ó, vou passar uma ponta para cá, uma ponta para lá. Vou fazer aqui 2 nozinhos, sem repuxar, ó, faz bem devagarinho o primeiro, mais um nozinho. Vou voltar o fio, vou cortar um pedaço aqui, que a minha sem menisquência, às vezes, exagera. Ó, vou passar o fio aqui de novo, vou caminhar mais um pouco aqui por mais alguns pontos, bem bonitinho, para esconder o nozinho, tá? Ó, vou passar pra lá. Sem repuxar, vou pular aqui, ó, esses 2 primeiros e vou voltar com o fio pra cá.
para ter mais um pouquinho de fio para segurança da peça. Ó, dá uma esticadinha para não cortar muito em cima, e aí eu posso cortar aqui esse fio. Esses fiozinhos todos que eu tenho aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou caminhar com eles pela parte de dentro, tá? Que é no avesso, ó. Eu tô com a minha peça no direito, então eu vou caminhar com o fio aqui pra trás. Vou caminhar por alguns pontos. E aí, eu posso passar uma ponta para cada lado. Se você não tiver com fio duplo, você vai fazer o nozinho. E conduzir o fio normal, escondendo os nozinhos por entre os pontos, tá? Ó, fazer o nozinho só para vocês verem se você tiver com fio único. Tá vendo? E aí, vai caminhar por alguns pontos aqui, escondendo esse fio. E aí, depois de caminhar bastante, aí você pode cortar. Então, esse vai ser o arremate que eu vou fazer em toda a peça. E aí, você vai repetir a mesma coisa desse lado aqui. Vai amarrar o fio aqui no topo da corrente, ó. Vai fazer 2 correntes, faz a vez de um ponto alto ou 3, vai fazer um ponto alto aqui no meio e um ponto alto aqui na outra lateral. E aí, vai virar, fazer um ponto baixo, uma corrente, ponto em cima de ponto. Virar, fazer um ponto alto, e assim você vai repetir até você ficar com a mesma quantidade que ficou aqui desse lado. Olha que lindo que fica. Depois é só arrematar os fiozinhos. Depois é fazer todos os arremates, ó, igual eu fiz aqui, tudo pro lado avesso, ó, fica perfeito o acabamento desse jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui fica a extensão das alcinhas, olha que linda que fica. Certo? E aí, depois de arrematar todos os fiozinhos, bem bonito, bem caprichado, bem seguro, a sua regatinha Dora vai estar prontíssima para usar, para vender e fazer uma graninha extra. Esse tipo de regatinha aqui é muito rápido para vender, vende na certa. Pode fazer e testar que você vai ver que vai vender. Além de ser muito rápida, muito prática, ela gasta bem pouco de material, então compensa muito para vender, fazer várias cores, é venda na certa. Eu gastei menos, acho que meio novelo, e olha que eu usei cabo duplo para fazer a minha, então ela é muito econômica, muito estilosa, e como eu disse, você consegue fazer saída de praia, vestidinho, tudo com o mesmo modelo, tá bom? Então, só pegar a sua regatinha Dora e arrasar por aí, e não esquece, tenta fazer uma graninha extra, faz de várias cores e divulga aí que eu tenho certeza que você vai vender. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Não deixa de compartilhar, tá? Para alcançar mais pessoas. Você me ajuda, eu te ajudo e nós nos ajudamos, tá bom? Me acompanha também lá pelo Instagram, juliana.brito, pra gente ficar assim, ó, no dia a dia bem juntinho e você saber um pouco mais de tudo que rola por lá, tá? Então, até a próxima videoaula. Beijos!